Estamos aqui na companhia de Flávio de Cola, jornalista cultural, crítico de cinema, professor do curso de cinema e coordenador do Núcleo de Cinema no Cine, no campus Tom Jobim, Barra da Tijuca. Prazer tê-lo aqui no Divã Cultural. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E gostaria que você traçasse para a gente um pequeno painel, né, do que vai ser esse Oscar 2020. Bom, a edição de 2020 do Oscar, ele reflete algumas tendências do cinema mainstream. Primeiro, a internacionalização da academia, né? A categoria cinema estrangeiro não é mais cinema estrangeiro, que é um termo nos dias de hoje bastante hostil, passa a ser cinema internacional. E a inclusão de filmes, né, espanhol, o filme espanhol do Almodóvar, o filme coreano, nas categorias de filme, de melhor filme, né, no caso do filme coreano. E a internacionalização mesmo, né, real, dos membros da academia, que está acontecendo já há alguns anos, a abertura dos membros votantes dentro do âmbito dessa academia tradicional, né, que foi fundada lá nos anos 20 e com a pressão e com a evolução social e do cinema está se diversificando. Então, sob esse ponto de vista, nós temos aí uma academia cada vez mais internacional e diversificada. Por outro lado, as questões da representatividade de diretoras, mulheres ou, né, negros ou latinos, outras etnias, foi um pouco, digamos, esquecido nessa edição. Mesmo. Não é? Então, hoje, digamos, a preocupação entre os candidatos que nós estamos vendo aí, que foram designados, é realmente pelo poder da indústria, né? Pelo que realmente está aí arrebatando e conquistando a simpatia do público, em termos de bilheteria e de repercussão. Também uma influência muito grande dos streamings, né? Você vê que a Netflix conseguiu colocar vários filmes também. Sim, sim. Agora, por outro lado, a Netflix ela corre um risco, né, do filme do Scorsese. Não está com várias indicações. Acho que é 10 indicações. 10 indicações, sair sem nenhum prêmio, que já aconteceu anteriormente com o Scorsese, né? Ele é campeão em indicações e ele colhe poucas premiações. E a academia esse ano ela vai celebrar mesmo essa diversidade, né? Como, por exemplo, um filme baseado em história em quadrinhos, né? Sendo um dos favoritos na categoria de melhor filme e com o maior número de indicações, se não me engano, são 11 indicações. O mesmo indicação de Ben-Hur, de 1959, que já foi um recorde na época. Né? Só isso já é histórico, né? Já é histórico. Né? Agora, a unanimidade, por exemplo, que houve em torno de Ben-Hur em 1959, não há, eu acho, que relação, porque são 9 candidatos e a maioria é muito forte. Né? Eu gostaria então de começar, a gente vai falar daquelas 5 principais categorias aqui do Oscar, né? Começar falando sobre roteiro adaptado. Né? Nós temos o Irlandês, temos Jojo Rabbit, que eu não sei se já está passando no Brasil. Já está passando no Brasil. Sim. Eu vi o trailer, achei muito interessante, e depois vou até passar, muito polêmico também, sim. Infelizmente é polêmico, né? Coringa, né? Adoráveis Mulheres, Dois Papas, e são esses que estão... O que você teria a dizer aí sobre esses candidatos? Bom, Mulheres Adoráveis é uma adaptação a mais recente. Esse romance já foi adaptado várias vezes. Na minha opinião, não é uma grande adaptação em relação à obra literária. Eu acho que ali houve uma desadaptação em alguns momentos para atender à agenda assertiva, feminista do momento. E eu acredito que esse filme ele só aconteça mesmo da metade para o final. A primeira metade, o público ficou um pouco confuso porque ele é narrado em flashback. Né? Existem cortes ali, né, de passado e futuro que confunde um pouco a plateia. O que eu acho que o favorito seria Os Dois Papas, que é o que realmente eu acho que mais impressionou. Agora, esse filme ele não está cotado em outras categorias, né? O que faz com que ele fique um pouco... O que é uma pena. O que é uma pena, né? porque ele poderia... O Fernando Meirelles fez um trabalho magnífico, né? Então, nós temos essa questão aí de alguns filmes que aparecem brilhando em categorias menores, mas não galgaram, não estão presentes nas categorias principais.
O Coringa, ele vem, né, da história em quadrinhos, então... a adaptação de uma gráfica novel, famosa, né? Exatamente. Pode ser sim um favorito, porque é digamos, uma complexização maior do personagem. Sim. Anteriormente tratado como uma figura caricata, um vilão de história em quadrinhos. Hoje ele representa nesse filme uma revolta... Uma metáfora do que nós estamos vivendo no mundo, né? Das revoltas, dos ressentimentos presentes, né, em várias sociedades humanas, né, no contemporâneo. Que é a eterna luta de classes, né? Que é atemporal. Sim. Isso está lá de uma forma, assim, digamos, um pouco caricatural, um pouco sem nuances, mas é impressionante a distorção, né, ou a adaptação que fizeram desse personagem para atender a essa visão político-social contido no filme. E é um filme que a gente teve um debate lá na Livraria da Travessa, até de cunho psicanalítico, e as pessoas falando também sobre o lado ameaçador do filme, de promover, de repente, né? Pessoas se espelharem no Coringa e falam assim, mas todo filme é ameaçador. Se você fizer qualquer adaptação da Bíblia, pode ser ameaçadora. Sim. Mas eu acho que o filme ele não incentiva pessoas à violência. Pelo contrário, ele faz uma reflexão de como um homem com problemas mentais, né, e à margem da sociedade pode ser levado pela indiferença dessa mesma sociedade a ser tomado por um ódio insano, né? Que é o que acontece com o personagem do Arthur. Né? E ele entra dentro da tendência distópica que está sempre presente em todo ano, tem sempre um representante dessa visão apocalíptica ou distópica da civilização contemporânea. Então ele está ali perfeito nessa categoria. Nós temos outros também. O Jojo Rabbit. É outro filme polêmico também, que está sendo... E que me parece estar na melhor das intenções, pelo que eu vi assim, do filme, mas pelo fato de ter um Hitler ali como um amigo imaginário do garoto. Sim, eu acho que essas críticas são um pouco radicais e não tem senso de humor nenhum, porque o Chaplin já tinha ridicularizado o grande ditador em plena guerra, entende? Então, e é considerado uma obra-prima. Então, eu acho que o humor sempre vai ser a arma mais poderosa de desmoralização, de esvaziamento de qualquer líder populista ou autoritário que se alvore, né, comandante das massas. Então, eu apoio esse filme porque usa o humor como um ácido demolidor, né, dissolvente dessas pretensões autoritárias. É muito bem-vindo também esse filme. Espero que Hollywood seja gentil com ele, porque ele merece. Né? Também os Coringas, os dois papos, ok. No roteiro original, nós temos... Deixa eu me localizar aqui... Nós temos 1917. 1917, né? Temos Judy. E eu acho que, começando por 1917, é interessante. Eu acho que talvez seja o candidato mais forte pelo seguinte: o filme é um tour de force técnico, né, e de linguagem cinematográfica. E a própria marcação, a mise-en-scène, os diálogos tiveram que ser escritos durante a realização do filme. Não havia outra forma, né? Considerando que é um filme aparentemente feito em uma sequência, um plano de sequência só, na verdade não foi, é claro que não, né? Mas a ilusão produzida no público é essa. E a elaboração milimétrica dos movimentos de câmera, na movimentação dos atores. E nisso Sam Mendes é especialista, né? Que é especialista, mas isso exigiu dele o quê? Entregar-se às condições inesperadas que ele vai encontrar ali no terreno nos dias da filmagem. Então essa adaptação original, eu acho que no caso desse filme é totalmente radical, porque o filme foi realmente criado no campo, né, no território em que ele foi gravado, né. Isso é acho que uma das grandes vitórias desse filme é essa capacidade que a equipe teve de se programar milimetricamente e enfrentar as adversidades de tempo, de terreno, né, de tantos outros fatores que interferem num set de filmagem para produzir essa obra-prima. E qual seria o segundo filme de roteiro que você daria um destaque especial? Seria no caso de Judy, que é um roteiro perfeito, ele segue a lógica, a velha tradição, não só hollywoodiana, mas do cinema clássico em geral, né, da questão da ascensão e queda das grandes estrelas e astros, ou das grandes personalidades da humanidade, de uma forma perfeita que conduz o público realmente às lágrimas. É um filme emocionante, muito bem produzido, muito bem escrito,
em que todas as peças se encaixam no espetáculo redondo. E o roteiro é a grande, acho que o grande esteio desse resultado. Até porque o roteiro ele se apropria apenas da etapa final da vida do Judy Garland. Como nós tivemos aquele outro filme que fala daquela semana na Marilyn Monroe em Londres, é verdade. Né? Filmando com Laurence Olivier. Existe hoje uma tendência do cinema biográfico de se restringir a cobertura biográfica em espaços curtos de tempo, para que haja um aprofundamento maior, que é o que as plateias contemporâneas hoje exigem. Esse filme foi primoroso nessa tentativa, ou seja, o roteirista se restringiu às apresentações da Judy Garland, a temporada dela em Londres, que foi uma mistura de triunfo com um desastre. É claro que não foi exatamente daquele jeito, houve outros fatos, mas foi belamente comprimido, e eu acho que o público vai encontrar, graças ao roteiro, um retrato bem fiel dos últimos momentos dessa diva do cinema e da música americana. O Tarantino também está em roteiro original? Sim, é outro caso. Eu acho que já, na minha opinião, é um roteiro mais discutível. Eu acho que é um filme um tanto longo. Na minha opinião, tem algumas barrigas. O filme talvez fosse um pouco mais, poderia ser um pouco mais. Que é o que acontece um pouco também com o irlandês, né? Sim, sim. É claro que são autores extremamente geniais e que se dão ao luxo e ao desfrute de estenderem o quanto querem os seus filmes, e tem uma legião de admiradores que entram nessa vibe, né? E qualquer filme, qualquer metragem é justificável para esses fãs. Agora, se você for analisar friamente, é o que eu estou tentando fazer, eu acho que é um filme que poderia ser mais curto, embora a adaptação não pode ser considerada uma adaptação, né, no sentido de digamos, um roteiro original, no sentido de que tem um fundo de verdade na história hollywoodiana, né, porque ele distorceu também a questão a própria questão da Sharon Tate, né? Que não foi assassinada no filme. Né? E que gerou tanta polêmica, mesmo assim, né? Pelas cenas violentas contra uma mulher, aquela coisa. Aí está a originalidade específica desse roteiro. Né? Mais uma ousadia, mais uma butada, uma brincadeira, né? Irreverente, mal educada do Tarantino. Nós temos mais outros dois candidatos, que são... acho que Dois Papas. Né? Os Dois Papas é adaptação literária, né? Tem uma adaptação literária. Achei finalmente. Temos Entre Facas e Segredos. Temos História de um Casamento. Parasita. Esses são dois filmes com roteiros espertos, né? 3 filmes com roteiros espertos. O Parasita também é um roteiro primoroso, que eu comparo a 1917 porque é um filme é um roteiro que foi projetado para aquela casa em que se desenvolve a trama. Então é um casamento perfeito entre roteiro literário e espaço cênico. Então eu acho que 1917 e Parasita são os dois favoritos, nessa categoria, na minha modesta. E esse Entre Facas e Segredos, alguma... É um filme inteligente, um excelente entretenimento que se vale da tradição dos filmes de detetive. Né? Então eu não colocaria numa primeira posição, porque ele já herda uma tradição já consolidada dentro da literatura policial. Apenas aperfeiçoa de uma forma competente, o que já é um gênero por si mesmo. Ok. Daqui a pouquinho nós vamos ver as categorias de melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Aguardem.